Pode seguir, tá gravando agora. Opa, 1, 2, 3, gravando, pronto. Sabe o que eu tava fazendo agora? Eu tava É. intervindo junto com o Jim e pedindo ao Jim para ele fazer uma ponte com o Marco Cantum pra gente jogar os dois lá no evento. Vixe Maria. E aí, não seria legal? Será que ele vai conseguir? Será Ele que ele vai disse que conseguir? talvez. O Jim já confirmou presença. Eu fiz a ponte aqui porque os meninos estavam sem conseguir falar com ele. E como eu já tinha Aham, dado um dedo de prosa naquele dia no evento, né? aham. Aí ele me atendeu, pô. Me atendeu. Disse, eu vou ficar muito feliz em participar, o que que é necessário e tal. E agora eu pedi pra ele ver se ele podia fazer uma ponte com o Marco Antuma. Aí eu disse a ele, ó, eu ainda sou um mero mortal, né? Mas você tem mais acesso a ele. Será que você poderia intervir em nosso favor, né? Aí Aham. ele disse que ia tentar, viu? Não é Ah, legal? beleza. Seriam uns nomes É. aí de Sa- peso junto com você e os outros, né? Que já vão participar, né? Beleza. Vamos lá. Bom, tô aqui com o livro dele, né? Exato. Estamos seguindo o livro dele, né? Exato. É isso aí. Bom, nós paramos lá Minha reis. em Arrei. Sabe o que eu tava vendo? Que a gente podia dar uns saltos aqui nos capítulos dele. Mas a gente não pode pular umas coisas. Certo. Então eu vou tentar fazer aqui um rapidinho com algumas coisas que nós não podemos pular. E depois nós vamos lá pro 11. Cadê ele aqui? Nós já, em várias outras oportunidades, nós falamos já de como construir um array. Ou um vetor, né? O pessoal mais antigo chama de vetor. Como eu sou dos mais antigos, então eu também chamo de vetor também, tá? Array ou vetor é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O vetor, ele vinha do C e era um array de char. Depois começou a virar um array de um monte de coisa, como no Pascal também é um array de qualquer coisa. Vetor de qualquer coisa. Bem, mas falando das coisas mais básicas, que aí nós vamos poder pular rapidinho. A gente já falou como que declara um vetor, um array. Eu digo lá que ele começa na posição tal e vai até a posição tal, ele é um array de integer. Todos já viram isso também, né? Já. Se vocês verem eu passar alguma página aí que vocês têm dúvida, vocês levantam o dedo, tá? Mas tem que... Eu não... tem que levantar o dedo porque eu não vou... Pra mim saber que vocês precisam que eu dê um reforço naquele ponto lá. Bom, Ok. eu vou começar a passar meio rápido aqui. Vou abrir um projeto novo aqui. Pra gente começar a conversa. Vou fazer uma VCL de novo. Então, o que é basicamente, o que é o nosso array? Olha, eu tenho um tipo de dados que eu posso... Meu array. Que eu posso dizer assim, ó, que ele tem 2 pontos, né? Ah, não. Tá aqui, ó. Tipo, tem um igual aqui, ó. Então ele é igual. Você diz assim, ó, ele pode começar de 1? Pode. Mas, às vezes, você precisa que ele comece no 0, não no 1. É a mesma coisa, né? A diferença é que, num caso, a primeira posição é 1, no outro caso, a primeira posição é 0. Essa é a diferença. Ok. Daí, quando eu quero navegar num array, meu array. Se eu não souber exatamente, com precisão, aonde ele começa, olha o que o Delphi já diz ali, ó. Ó, começa com low. Então, low A, MA. E vai até o high. Vai até o high. Ou seja, o que isso vai permitir? Que independente de você começar ele com posição 0 ou
começar na posição 1 ou começar na posição 20, tanto faz, o low e o high vão saber como fazer. Padrão Marco já. Já matou. É o padrão Marco já, né? O mais novo, né? Já é o padrão mais recente. Então você já não precisa mais se preocupar que jeito é que é a primeira posição, aonde que está a primeira posição. Antigamente você botava o 0 Aí já matou tudo. e botava 23. Hã? Era isso? Antigamente você Oi? botava o 0, depois botava o 23. Antigamente você colocaria 0 aqui, tá? E você iria até a posição 23. Quer dizer que hoje não é mais usual. Como é que você usa esse ordem aí? Oi? Não é mais usual, né? Agora é low e high e shallow. Isso. O correto é o low e o high. Isso aí também iria funcionar. E você vai dizer que o array, ele é na posição, se ele começou com 0, então a gente coloca o valor 1. Na posição 2, aqui ele vai fazer um looping, né? Mas se eu não fosse usar o looping, eu poderia fazer assim, ó, que o MA0 é igual a 1. O MA1 é igual a um outro número. Ou seja, é assim que eu me referencio a um array. Entendeu? Eu tenho que dar a posição dele dentro da que é a minha lista aonde que ele se encontra. Daí que você veja se declarou como 1 ou declarou como 0, vai fazer diferença na hora que vai fazer textual. Porque aqui, agora, eu começo com 0 ou começo com 1? Eu tenho que conhecer como é que foi tipado. Como foi criado o tipo do array. Então essa é a parte fundamental aqui. Hora das perguntas, né? A gente sempre começa com as perguntas, depois... Deixa eu perguntar Né? Não é assim? Toda vez que for trabalhar com array, ele tem que ser tipado ou não é obrigatório ser tipado? Sempre é tipado. Sempre tipado. Sempre é tipado. Você pode usar um que já existe, mas se você vai criar, você tem que tipar ele. Você tem que dizer como que ele é formado. Certo. No entanto, você tem alguns tipos de array que aceitam coisas diferentes, que também estão aqui na nossa lista. Então, ele chamou aqui ó, de arrays estáticos. Ó, foi isso que nós fizemos lá. Ó. Ele começa de uma posição e termina na outra. Isso é estático. Ele não estica e encolhe. Ele sempre tem da 1 até o 24. O que você falou talvez está ligado com os arrays dinâmicos. Certo. A gente vai daqui a pouquinho vai puxar ele. Olha lá, então, se ele começou na posição 1 até o 24, ele diz assim, ó, vou atribuir um valor na posição 1, um outro na 24, assim por diante, até chegar ao 20, até 1, 2, até chegar ao 24. Mas ele não pode fazer 25, porque não existe na tipagem do array. Ele daria um erro de compilação, né, Maurício? Se ele botasse um que não... Vai dar erro. Daquele violação, né? Expressão de violação. Eu não sei a mensagem. Vamos ver aqui, ó. M24 aqui. Ó, ele já nem deixou compilar, tá? Tá vendo? Ele já deu erro de compilação. Compilação que foi... O compilador que foi esperto, ó. Tipo assim, ó, você está tentando colocar num endereço que não existe. Se for um que existe, ele passa. Ou seja, nem compilou. Essa é a resposta correta. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Então, vamos seguir aqui um pouco. Ó, aqui de novo ele veio falando do low e do high. Mas ó, também pode ser multidimensional. O que é isso? É você colocar um array dentro de outro. Ó, isso é legal, hein? Ó, eu coloquei uma matriz. Eu coloquei um que vai de 1 até 24, o segundo que vai de 1 até 31, o outro que vai de 1 até 12. São 3 arrays dentro do mesmo. Então, vamos verificar isso aqui, ó. Ele está dizendo que a gente pode colocar aqui do 1000 até o 1024.
Como é que a gente usa agora? Porque agora você está vendo que está reclamando. Ó. Porque eu tenho que usar o primeiro array, o segundo array, qual a posição dele. Agora que vai dar tudo erro aqui, eu vou comentar, tá? Aí, J. Quem falou? Eu. Eu quem? Fred. Eu quem? Ah, é o Fred? Eu. Tô na área aí. Eu, Fred. Túlio tá mandando um abraço, marido. Hã? Túlio mandou um abraço. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu vou dar uma cacetada nele, que ele não me respondeu o negócio. Ele tá, nesse momento, ele e Emanuel, e eu tava ajudando os dois a pegar os palestrantes. Eles estão lá, ainda estão falando aqui do outro lado, na outra tela. Olha lá, ó, a última mensagem. Opa, viu o que eu completei os seus componentes lá do Mongo? Que eu implementei umas coisas para ele. Olha a resposta, cadê? Não deu ainda, ó. Vou dar uma cutucada nele aqui. Você viu que eu provei que ele não me respondeu, né? Não cutuca ele não, deixa lá que ele é preocupado. Ele tá vendo os palestrantes. Gente boa. Então, o que a gente tem, um array dentro do outro, é um array multidimensional. Ou seja, eu tenho um dentro do outro. Tranquilo? Tranquilo. Se tu fosse brincar Bom, com então vamos com começar a dois complicar aí. um pouco mais. O meu array, que é o de que começa no 1000 e vai até o 1024. Posso? Posso. Pode. Posso dizer que aqui vai ter o meu array de 1000. Não deixou, tá? Ah, não, ainda não completei aqui em cima. Ó, filho. Programador de primeira viagem tem esses problemas, fica tudo errado. Ó, não deixou, tá vendo? Tem uma chave ali, ó. Cadê? Aí embaixo. Depois do 1000 aí. Aqui? É. Aqui tá Não. certo. Tá certo? Ah, meu, sem. Ah, tá certo. Tá certo. Então, ó, não pode fazer isso. Ó. Ele não aceita. Tem que ser o número Ele não mesmo. aceita. Compila? Não compila. O cara pode Ou seja, ele não consegue determinar O isso. cara pode fazer array dentro de outro semi de string, não? Sendo de string, Sim, arrays de string, um dentro do outro. então você está falando assim. Então eu posso ir de 1 até 24. Sim, né? Não, array só é de número, né? Array só O aceita outro número. array aqui, que eu não... Só aceita inteiro, eu posso fazer array de string. Não. Depende do que você colocar aqui nesse off aqui, ó. Agora ele pode ser de string, vai dar um erro ali embaixo. Ó, ele vai dizer que eu não posso, porque isso não é uma string, mas eu posso colocar uma string aqui, ó. Certo. E pode... Virou um array de string. Pronto. Hã? Certo. Se o array ali, no lugar do 024, se ele fosse de A a Z, ele permite? Sim. De A a Z, Sim. eu acho que não, porque ele não é uma posição o A a Z. Ah, é? Ele não é uma posição. Oxe. Ah, Sempre a posição tem que ser numérico. Você pode mudar, é o tipo de dado que você vai colocar naquela posição numérica. Ah, entendi. Então aqui sempre é numérico. Certo? Mas eu posso dizer que nessas posições ele vai receber um tipo string. Ou posso receber também coisas que são de outros tipos. Por exemplo, poderia receber um t-object. Completou agora? Como é que seria essa questão aí, se fosse ter objeto? Ok. O que seria o conteúdo em si? Esses objetos seriam objetos mesmo do Delphi? O conteúdo seria uma classe, né? Uma instância de uma classe. Exemplo. Que type de minha classe. Aí aqui a gente
lá em alguns daqueles capítulos também fala de como é que se faz como é que se cria as propriedades. Tem uma lá que a gente não falou ainda, por isso eu vou escrever ela aqui agora, que é assim, você dizer o item de uma lista. Lembra disso aí, que vocês têm vários locais que tem os itens? E aí você normalmente dá uma posição para ele. O string list é feito desse jeito aí. Ó. Ó, eu posso usar isso aqui no array? Posso. Posso usar aqui, ó. Qual é o atalho que ele cria essas propriedades aí? Ele escreveu esse string read e o write aí? Ctrl Shift C. C também, né? Então você cria aqui uma propriedade, ó, property, idade. Idade é do tipo inteiro. Aí você dá Ctrl Shift C. Lá embaixo. Ele já cria. E já faz esse negócio, o read e o write. Esse itens ele poderia... E já dá o set e tudo, né? Quando faz isso. Ele já preenche aqui embaixo, ó, o set aqui embaixo, ó, da idade. Ele já cria a variável aqui em cima. Vou mudar aqui de novo. Mas não, poderia ser aquela posição do mesmo jeito, né? Ou seja, agora na minha posição 1 eu vou guardar aqui uma classe do tipo T minha classe. Olha, assim funciona, tá? Bom, nós temos usos para isso. Quando vocês forem estudar uma classe chamada isso aqui assim, ó, vocês vão ver que tem de monte, ó. T-task. Vocês vão ver que vocês vão precisar disso daí. O que é T-task? Task é para você rodar um processo em paralelo numa thread paralela. Numa segunda thread. Fazer aquelas coisas, né? E vocês vão ver que lá eles fazem uma lista de array para controlar cada thread que está trabalhando. Vários exemplos tratam dessa forma lá. Então lá vai ser muito útil isso. Vocês verão, se vocês forem estudar um pouco de task, T-task, vocês vão ver isso várias vezes. Isso é independente de CVCL ou mobile, né? Mobile também usa também thread, né? Também para fazer alguns processos para não travar o aplicativo. Também usa. Se eu pegar esse código aqui e colocar tudo lá na FMX, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu posso criar um projeto FireMonkey que vai funcionar do mesmo jeito. Não muda nada aí. Tá? É idêntico ao que nós estamos falando aqui. Então, o meu array também pode ser uma classe, pode ser uma data, pode ser um float, pode ser uma string, pode ser um array de record, porque você também tem os records assim, né? Por exemplo, digamos que você tem assim, minha data. Então, ele é um tipo record. Aí aqui dentro você tem, de fato, a data, the date time. Você poderia, num record, isso é uma coisa que é nova, não é muito mais novo, a gente poderia dizer assim, qual que é o mês. É assim que escreve month, né? Ó, se eu colocar aqui que eu tenho uma função para um record, e não um Ctrl Shift C, olha lá o que ele faz, ó. Ele deixou agora eu escrever lá um month of data. Não tem isso aqui porque eu não chamei a unit, né? É aquela nova, é? Ou seja, nessa situação eu posso... É aquela unit nova que você falou numa das aulas anteriores, não? System date to choose. Acho que tá aqui, ó. Olha lá, tá lá essa função.
Ou seja, eu posso também usar recordes para guardar no meu array. Não tem problema nenhum, tá? E agora, ó, se eu pegar a posição 1, que agora ele já está preenchida, eu posso dizer que a minha data é hoje. Ok? Ó, porque eu tenho no meu recorde uma propriedade que chama data. E eu conseguiria, então, extrair da minha data, o MA1 data, um muff. Gostaram dessa aí? Gostaram dessa? Olha lá em cima, mês 12, ó. Ok? Esse helpers ajuda que só também, né? Ok. Bom, nós misturamos um monte de coisa aqui, ó. Nós misturamos um records com array. Nós misturamos a classe antes com array. Nós misturamos função para records. Vocês vão ver que vários desses capítulos que tem ali para frente falam dessas coisas aí. Você pode ter construtores para recorde, isso é novo. Por que você teria construtores? Para você poder iniciar alguma coisa. Então eu quero iniciar a data como sendo date. Ou seja, eu já crio a data. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Ou seja, nós estamos falando que agora eu não tenho isso aqui, ó. Eu não inicializei. Será que dá certo? Vê ali. Ah, quer alguma coisa. O que ele quer? Aí está dizendo que sem parâmetros não pode, tá? Então, provavelmente ele está esperando alguma coisa assim, ó. Não posso iniciar um cara sem parâmetros. Vamos ver se está certo. Opa, deu. Vamos ver se funciona isso aqui. O que vai retornar? Ó, retornou 12. Mas eu não falei nada para ele. Por que ele retornou 12? Porque aqui no construtor eu já indiquei qual que é a inicialização da variável data. Opa, mas deu 12 de novo, então alguma coisa deu errado, né? É porque ele está retornando a mesma coisa, ó. Ou seja, ele não passou de fato lá. Então vamos mudar aqui. MA1 é igual a T MyData create mês 10. Bom, e se eu não passar nada aqui? Mês 10? Por que está mês 10 aqui? Eu estou passando hoje, está mês 10. Porque ele está vindo aqui no create da classe dizendo que é menos 40. Vamos pegar hoje. Olha como está funcionando o create. Entenderam? Ok. Alguém entendeu? Se eu mandar criar um outro valor, vamos ver se ele vai retornar. Opa, mês 12 não vai dar muito certo, né? Bom, por que isso aconteceu? Porque ao invés do meu recorde, eu pegar o dado que foi passado, então eu tenho aqui, ó, esse dado como sendo o construtor, né? Então eu deveria ter feito assim, ó, a data, né? Que agora eu estou passando o parâmetro. Olha lá, mês 11. Vira a mágica aí, como é que é? Ó, tá lá, ó. Create. Opa, caiu aqui na... Ó, já entrou criando a data. Agora eu já tenho aqui o mês atribuído.
Pronto, tá aí feita a mágica aí. Ó, a sua data lá. Bom, tudo isso foi para mostrar para vocês que um recorde aceita um construtor. Que agora eu consegui usar ele no array. Bem? Sessão perguntas? Esse construtor aí tem que ter um destrutor também agora, não? Não precisa. Porque a construção de um recorde ele é um pouco diferente de uma classe. A classe você precisa instanciar ela, ele está numa área dinâmica de memória. Enquanto que um recorde ele já está alocado na memória, numa área mais, uma área de controle dos binários. Ele está diferente, ele não está no rap do executável. Então você não precisa liberar, criar e liberar ele. Ele é como se fosse uma variável nativa lá, como um integer, coisas parecidas assim. Só que ele está estruturado. Você não tem necessidade nem de destruir, na verdade nem de criar, tá? Porque se eu não disser nada aqui, ele também aceita. Se eu vier aqui e não disser nada, também ele não está inicializado, né? Mas você viu que eu não preciso ter um create para ele. Posso vir aqui e dizer que ele é data. Veja que eu não tenho create nessa situação. Eu só estou preenchendo o valor dele. Ele não é como uma classe que você precisa instanciar a classe. Necessariamente não tem que ter o create. Tá? Então ele também não tem um free para ele. Ele não precisa ter o create necessariamente, né? Como tinha assim. Certo. Não, e nem tem um free dele também. Muito bom. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Isso vai fazer com que a gente pule algumas coisas aqui. Ó. Ele tem um vetor multidimensional. Dinâmicos. Esse é um pouco diferente. Ou seja, um vetor dinâmico, você não diz aonde que começa nem onde termina. Você não diz a posição dele. Só que você vai ter que alocar espaço para ele. Então ele está dizendo assim, ó, meu vetor tem 10 posições. Ele pode ser um array of integer. Ou seja, ele não diz quantas posições que ele vai ocupar. Se ele não diz as posições, então eu vou ter que alocar espaço para ele. Como é que eu aloco espaço? Eu venho aqui, set, limit, aí digo qual que é o meu MA2 e falo assim, ele vai ter 10 posições. M2. A partir daí você pode usar. Agora, quando que ele começa? Se você não conhece a posição dele, ele começa na posição 0. O natural dele é começar com 0. Tô sozinho ou tem gente aí? Eu tô aqui. Tô aqui. Presente. Presente. Sacanagem. Não largar sozinho aqui não, né? Olha lá, valor 1. Ó. Ou seja, tô atribuindo valor 1 à posição 0. Tem valor 1 lá, ó. Tá aqui, ó. Quais são as ocasiões Perguntas? que a gente deve usar um dinâmico e um estático? Quando é mais... Quando? Se você souber com segurança quantas posições usa, sempre utilize um estático. Por exemplo, você vai usar meses do ano. Você sabe que tem 12, não vai nunca ter meses 3, 13, nem mês 0. Você sempre sabe que vão ser 12 meses. Então sempre usa um estático. Você só precisa de um dinâmico quando você não souber o tamanho.
Por exemplo, quando você tem uma lista que você não sabe quantos itens vão ser preenchidos, você vai precisar de um dinâmico. Sendo que não é ideal usar dinâmico, porque a memória também vai ter que ficar alocando maior ou menor de acordo com a necessidade. E isso torna mais lento. Mas não é lento assim, de que você vai perder a performance visível, tal. Nada dessas loucuras. Né? Mas o ideal é usar ele estático, que você sabe exatamente o que é que você vai ocupar. Aliás, você vai descobrir em Pascal que toda vez que você souber exatamente o que você vai fazer, você tem condição de fazer mais rápido. Quando você usar coisas que são indefinidas no seu tamanho, a sua largura, ou o tipo de variável que vai receber, eles ficam mais lentos. Por exemplo, se você quer usar um integer, posso, mas eu poderia usar também uma variante, uma variant, como o pessoal pode falar, por exemplo. Posso ser uma variant aqui? Pode, mas é mais lento, porque você não conseguiu definir o tipo de dado que vai colocar lá, você conseguiu definir o tamanho, quantas posições tem, mas não o tipo de caractere que vai estar lá. E nesse caso, vai aceitar uma variant, aceita string, data, aceita qualquer coisa. Real, né? O custo você não sabe o que é ela. Então esse não é o mundo ideal, entendeu? Porque o compilador vai ter que resolver o tipo na hora que for utilizar. Então isso sempre vai ser mais lento do que você já colocar lá que é um integer. Tem um cara novo no Delphi que substitui as variants, que é o tvalue. Value. Assim, ó. Isso aí equivale mais ou menos como se fosse uma variante. Ele é um recorde que tem vários helpers para ele. Então ele consegue converter pelos helpers em vários tipos diferentes. Já tem bastante código utilizando ele, principalmente quem lida com RTTI. Os RTTI praticamente só está usando esse tipo aí de tipagem, então, nos valores. Ele não tem mais uma variant, ele tem um tvalue. Mas seria mais ou menos parecido, só que agora ele tem um tipo, que é um recorde, e que tem vários métodos de como você converte de um tipo para outro. Converte. Então ele acaba provavelmente ele sendo mais eficiente com uma variant, por isso que talvez tenham criado isso. Para fazer mais ou menos o mesmo papel, mas de uma forma mais eficiente. Tu string, tu integer, tu, né? E aí vai. Exatamente. É cedo ainda da gente dar uma olhada nele, mas é uma situação nova que está surgindo já. Vou mandar mais aqui. Ou seja, então para minha se eu tenho um vetor que ele é dinâmico, eu preciso dizer qual é o tamanho que ele vai receber, qual é o número de posições que ele vai receber antes de utilizar. Ok. Ó, Mário, Eu vou pular essas. Oi? o RTTI é o lado negro do Delphi, né? Eu acho que não é não, eu acho que é o lado branco. Negro é os caras que não entendem ele. Viu? Faz milagre com ele. Oi? Faz milagre com ele. Faz milagre. Esse que é o problema, aí fica difícil de entender. Ele é mais usado para fazer ARM, né? Não entendi. Ele é mais usado. Não entendi não, Fred. Ele é mais usado para fazer o ARM, não é? Não, ele pode ser usado para muita coisa. É que os caras de ORM é que estão tornando ele mais popular, né? Mas ele pode ser usado para muitas coisas. Não é só para isso, não. O user control usa ele, não sei se você conhece esse componente. Conheço de nome só, eu não conheço o código.
Ele usa isso aí na alta. Pode usar sim. Ó, eu colei uma função que tinha lá no manual lá, tá? Mas para dizer para vocês que existe um tipo de vetor que é um vetor aberto. Então eu posso passar nessa função qualquer tamanho de vetores. Como aqui ele está somando, então ele começa de 0, depois soma os valores, veja o que eu posso fazer com isso daí. Quer dizer que o Deixa eu colar ele no resultado lugar pode ser que fica usado mais para fácil de inicializar enxergar também. aqui. Mas está sendo usado para inicializar também, ó. O result é o valor de retorno, né? Ele é de retorno, mas ele também pode Então ser eu usado poderia para fazer o quê? inicializar também, né? E ele está começando em 0 usando o resultado aí, ó. Sim. Isso. Você está falando do 0? Da linha 59? Isso, é inicializando, né? Ele tá falando que o result atribuiu o 0 para I, é isso, Maurício? E é. Ele tá setando o valor do retorno, né? O Então result, aqui ele está dizendo que o result vale 0. contador. E aqui ele está dizendo que está incrementando o result de acordo com o que vê no vetor. Como é que eu posso usar isso? Eu posso falar assim, ó, eu quero que soma um vetor que tem 1, que tenha 200, que tenha tal, eu quero que soma tudo isso daqui. Ó, então eu estou passando um vetor como parâmetro. Ó, ele não pediu um vetor de integer. Estou passando para ele um vetor de integer. Quanto que dá isso aqui? Ou seja, a função pediu um vetor com parâmetros abertos. Ele não está fixado o tamanho. Eu posso colocar qualquer tamanho que está aqui. Vamos ver se ele consegue lidar com isso. Ele somou 247. Isso. Vamos conferir para ver se ele fez certo. Ô, Marido, Tem que esses dar 4, helpers, né? eles podem usar em tudo que é lugar, esses helpers aí? Ou Deu tem 4. lugar que você não pode fazer isso? Ou seja, agora vai depender do que foi implementado. Eu sei que para tipo inteiro tem um toString. Mas pode ser que um determinado um outro caso não tenha essa implementação. Certo. Nativa, né? Não, nada impede de você também implementar. Tá? Por exemplo, você poderia ter assim gerar um JSON de um valor inteiro. Como é que você gera um JSON de um valor inteiro? Você poderia ter um helper para ele, né? Imagina. Valeria um dia só para falar de helper, né? Ele está falando ainda dos tipos que são abertos. Um array of... ele está falando aqui de que você não conhece também os tipos. Ó, ele é um array de constante, mas que tipo de constante? Qualquer um. Qualquer tipo. O duro é tratar isso depois na função, para saber que tipo que é, porque ele vira um variante, né? Os recordes, então eu posso ter as propriedades para o recorde, mas ele logo embaixo mostra que você pode ter também os construtores, mas aqui eu não vi passar, mas ele fala alguma coisa dos construtores também. Você pode ter os arrays dos recordes, que a gente já falou. Alinhamento. Isso aqui é coisa antiga, tá? Eu não sei por que isso aqui existe ainda no Delphi ainda. Isso aí herdaram lá do Pascal e esqueceram de apagar isso aí. Esse cara aqui, ó, esse pact record. Que ele reduz a quantidade de memória que ele vai alocar para um recorde. Basicamente o que ele faz é isso. Mas ele fica mais lento, então os caras deveriam ter removido isso, ao meu ver. Mas está aí ainda. Ou seja, essa construção com pact record é a mesma que colocar só record. É a mesma coisa.
A diferença é que quando tem só record, ocupa mais bytes na memória. Quando você tem pack de records, ele dá uma compactada nisso e retira alguma coisa de lá. Você tem algum lixo lá. Mas é a mesma coisa. Ok. Recordes com métodos. Ó, nós também já vimos isso. Você criar funções e métodos dentro dos recordes. Então, por exemplo, um tipo de coisa que a gente poderia fazer com aquele nosso recorde lá. Tá aqui, ó. A gente poderia ter uma função que é assim, ó. Function, somar, dia. E aqui você coloca quantos dias que eu quero que some. No caso aqui, você não prossigo, né? Então, vamos escrever aqui um somar dia para ele. Ó, aqui embaixo. Vamos voltar àquela construção. Não precisamos mais disso aqui. Tá. Pegamos isso aqui, ó. Ou seja, eu posso agora dizer aqui assim, ó. Somar dia. Quantos dias? Somar 10 dias. Vamos ver se isso funciona. Ah, isso não é uma função. Veja só que pena, ó. Se fosse uma função, dá para mim fazer isso. Mas como não é uma função, eu não posso fazer isso. Então, eu vou ter que pegar aqui, armazenar, MA1 é igual. Não, também não posso, né? Então, tem que separar isso aqui. Não posso. Por parte. Não entendi. Fazer igual o Jack, por parte. Ô, Fred, eu não consigo entender o que você está falando. Não entendi. Tem que fazer igual o Jack, por parte. Por parte, como eu fiz uma procedure, por que ele não deu somar dias aqui? Ah, eu não implementei, ele está falando aqui, ó. Não satisfaz um forward da função. Não tem um forward, é externo, o que eu faço com isso daí? Ctrl C, opa, agora eu tenho data é igual a data mais a dias. Somei os dias que eu passei lá. Opa, não gostou não, hein? Por que ele não gostou? Somar dias. É, passou. Por que ele não criticou se aqui está somar dia? Não entendi. Significa que ele não deve ter compilado. Ah, já tá dando ali em cima, ó. Ah, rapaz, sabe o que acontece? Eu cometi uma gafe, né? Porque eu mudei o array aqui em cima, ó. Ó, de variante, ó. Mas não ia dar certo, né? Mas como era variante, ele deixou Tem até o passar. nome. Ó, somar dia. Ele passou, Agora ele passou até o nome da função, botou no plural. É que eu retornei o Ele mês, passou. não vai dar pra mostrar, né? Ah, É, mas sabe por quê? Porque ele era um variante. Por isso que ele deixou passar. É, aqui eu mostrei só o dia. Então vamos pegar aqui, ó, o dia. E aqui vai ser day of data. Ou seja, agora eu tenho aqui o dia. Vamos ver que dia que é. Tem que dar 10 dias pra frente, né? Não, eu coloquei day, não dia. Ó, isso aqui é foto de metodologia, nós escreveu o código. Uma hora tá em inglês, outra tá em português, isso aí é... Dia 10. Ó, hoje é 5, mas como que virou dia 10? tem que dar 15 aí. Se eu adicionei 10. O que aconteceu aqui?
Update. Dia 5. Somar 10. Eu tenho 5. Ele não vai aparecer. Somar 10. Ah, virou 15. Data. 15. Por que virou 10? Isso aí vai ter que editar. Se ele fez tudo certo. É, Mari? Isso eu vou ter que editar no vídeo. É? Hã? Sacanagem. Quando deu pau na ideia. Não, essa você tem que deixar. Essa é a parte que você tem que deixar, entendeu? Eita porra. E agora? Também tem que deixar. Ó, aqui é um segredo, tá? Quando isso acontece, na primeira vez que carrega, dá pau de novo, mas você tenta de novo que vai funcionar. Entendeu? Ó, ele tá dando um erro naquele welcome ali, ó. É. Nem sei que erro que é. Na segunda vez ele ia tentar Bom, agora reabrir, né? danou, porque agora o meu projeto voou, né? É. Ó, dia 5 deve ser esse daqui, ó. Vamos ver se é ele mesmo. Ó, tá lá, tá? De vez em quando dá certo ainda. Mas por que virou 10 lá se eu não tenho ele aqui? Não tem nenhum lugar aqui que diz que é o dia 10. A data, soma dias, tá tudo certinho, ó. É uma boa pergunta, isso aí. Boa pergunta, né? Será que é essa função aqui que tá errada? Ah, cara, claro que é. Não tem um result aqui, ó. Ó, isso aqui é problema de programador inexperiente, tá? Quando o cara não sabe direito o que tá fazendo, aí dá essas merdas, assim. Isso é estranho. Ó, eu tô apertando F9 aqui, mas não vai, tá? Tá vendo que tá desabilitado aqui em cima? Salva, Vai não tem ter. como salvar, tem? Quando for alteração ele não acende ali, né? No outro. No Berlim, a primeira versão que saiu, ele não dava esses paus aí. Mas quando veio o update 1 e o update 2, aumentaram o número de vezes que acontece isso. Quer ver que uma coisa que também acontece nele, marido? É você Tava quando mais tá brincando de tranquilo colocar naquela muitos versão DMs primeira. no form. Ele dá um pau valendo que só fechando a ideia no finalizar a tarefa. Ó, ele não gravou o projeto, Cria um né? projeto novo e É adiciona por isso ele que não um, tava e aí vai. carregando aqui. Ó, eu não tenho o projeto de hoje aqui, ó. Só tem o formulário. É, Que aí ele vai é o compilar. jeito, né? Cria um projeto novo e adiciona ele. Esse é o jeito. Ou copia e cola por cima. Puf. É isso que eu tô pensando. E o cara não ficou milionário, né? Copiar e colar também funciona. O cara inventou copiar e colar e morreu pobre. Não, né? Se esse copiar e colar, será que é do Becker? Não Sacanagem, sei. Microsoft. Não, pô, já existia no MSX já. E era da Microsoft o sistema. Você tá sacaneando, hein? Olha lá, e agora? Por que funcionou agora? Vamos ver se agora Tu funciona. alterou o quê? 15. É. Agora Tá. 15. Acaba o result. Agora funcionou porque aquela hora eu não Deus tinha e colocado um data. result aqui, ó. Não tinha esse result aqui. Só tinha o para adicionar, para pegar o dia, mas não tinha um result. Tranquilo? Querem voltar porque ficamos na dúvida ou não? Bom, Não. ninguém respondeu, vamos para frente. Massa. Aqui também
só tem exemplos de procedures para o recorde e assim ele vai passando ali as informações. Uma informação aqui que é importante é a seguinte. Ele fala qual que é a mágica por trás de um recorde, né? Se você precisar passar um recorde para uma função, o que vai lá? Vai uma referência ou vai um valor? Eu acho que é a referência. Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, somar mês. Aí eu passo para lá um recorde, que é o meu T my data. E aí retorno aqui o date time. Então o meu result vai ser o rec data mais somar mês. Então, sei lá, tá errado, tá? Mas eu vou colocar só para ficar simples. Vou somar 30 dias ali. Não quer dizer que isso tá lógico, tá? Tá certo. Se eu mandar aquele meu recorde para lá, então tem aqui assim, caption é igual somar mês, aí eu passo a minha data 1 e ó, tá vendo que data não tem. Somar mês, ele é um data. Eu não tenho um toString aqui, ó. Ou tem? Devia ter. Ah, tem sim. Vamos ver se funciona. Não deu certo não, ó. Ficou aqui, isso aí não dá não. Então, vamos fazer do jeito mais tradicional aqui. Date toString. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Opa, 14 de janeiro. Mas a questão é, esse recorde que eu estou passando para a função, ele foi para lá uma referência com o endereço dele, ou ele foi o valor? Acho que foi o valor, né? Foi o valor. Mas e se fosse uma classe? Ao invés de um recorde? Aí ele vai à referência. Por exemplo, aqui é minha classe. Digamos que aqui fosse uma classe. Então, na hora que eu passar... Na hora que eu passar o valor da minha classe, eu não vou levar o valor de classe. Eu vou levar um ponteiro, ou seja, uma referência, que aponta para aquela área de memória da classe. Isso é totalmente diferente. O recorde passa o valor, ou seja, ele faz uma cópia. Ele faz como se ele tivesse uma segunda cópia na memória do mesmo dado. Mas a classe não. A classe mantém a mesma cópia, passando só o ponteiro, a referência dele para a função. Qual é o mais seguro? Ambos só funcionam desse jeito. Recorde é recorde, classe é classe. Entendi. Você não tem opção. Se você está usando o recorde, sempre vai ser por valor. Se você está usando o classe, sempre vai ser por ponteiro. Exceto a questão do recorde, que dá para você mudar, é se você colocar um var aqui, ó. Aí quando você coloca um var, você sempre vai passar por ponteiro, por referência. Não é mais por valor. O var significa que vai o dado e retorna nele mesmo. Então nós estamos dizendo que você poderia ter assim, ó, que o rec data é igual a date mais 1. Ou seja, então o valor de retorno agora não é mais igual o valor do rec data. Vamos ver se isso dá para a gente pegar aqui. Ó, tá aqui M1. Se eu fizer o somar mês, lembra que o somar mês eu somo 30 dias. Ok. Lembra?
Então, assim, nós temos um valor aqui que soma mês. Mas se eu pegar o montante que eu passei para lá, vocês vão ver que é outro. Eu sei que aquele de cima retorna mês. Seis do 12, ó, retornou acrescido de 1, ou seja, quando eu peguei a própria variável que eu mandei para lá, me retornou outro montante. Ó também como vocês vão notar isso com mais clareza. Isso aqui é... Ó, agora eu tenho o primeiro e o segundo, sendo que o primeiro eu peguei a data do parâmetro, e o segundo não pode ser isso, né? Porque eu tenho que inverter, não vai dar certo. Tem que fazer aqui mais data. Ó, então o que eu estou esperando? Que no primeiro eu retorne 30 dias depois. E o segundo, só um dia depois. Funciona? Vamos ver se funciona. Ó, 14 do 1, ou seja, ele somou. Só que olha o que aconteceu com o data, ele mudou para 6 do 12. Então o que o var fez? Ele fez com que a minha variável que eu passei para lá fosse alterada. Se eu tirar o var, o que vai acontecer? Ó, veja que eu tenho aqui 14 do 1, 6 do 12. Ou seja, essa data foi alterada internamente. Mas se eu tirar o var, 14 do 1, 15 do 12. É que somou 10 aqui, né? Somou 10 aqui em cima, ó. Deu para perceber que agora não mudou mais os dados? Mas ele está igual. Ó, porque aqui era date mais 1, né? Veja que agora ele não retorna para mim um montante naquela variável. Essa variável agora não se alterou. Ficou confuso? Entendi. Porque quando eu coloquei var, ele alterou o próprio valor da variável. Quando eu tirei o var, ele não alterou a variável. Ele alterou quando passou o primeiro parâmetro ali, do 1? É. Então, vamos voltar de novo. Ó. Então, aqui nessa situação, vamos rodar só para vocês notarem. Ó, 14 do 1, 15 do 12. O 14 do 1 é o resultado de date mais 30. Ok. E o M1 é o date mais 10. Ó, porque ele não foi alterado. Então, date mais 10 é 5 mais 10, 15. Tudo bem? Tudo bem. Uhum. Se eu quisesse que a própria variável fosse alterada pela função, eu teria que colocar aqui um var. Ou seja, agora a minha variável de passagem vai ter o seu montante também alterado. Olha lá, 6 do 12. Ou seja, agora ele pegou o date mais 1. Então ele alterou dentro da própria função a variável que eu passei. Quem faz isso é o var. Utilizando esse caso aí, desses dois resultados, o mais correto é usar o var, senão vai alterar, não é isso? Não quer dizer que é o mais correto, não. Depende do que você quer fazer. A não ser que eu queira valor realmente diferente. É. Se você quer que já retorne um valor alterado dentro da própria função, você tem que usar var. Se você não quer que altere a variável que você passou, você não manda var. Não cria função como var. Ok. Também é conhecido como uma função de retorno, né? Então eu poderia ter retorno. Se eu tivesse alguma coisa assim, somar mês, e aí eu vou ter um retorno. Então eu posso ter um out, é a mesma coisa, tá? Rec de my data.
Isso é a mesma coisa, tá? Olha lá, compilou. Ou seja, talvez seja mais claro quando eu uso o Alt. Ou seja, eu vou passar um dado e eu quero receber ele de volta. É a mesma coisa do var. O alt e o var é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma implementação. Ah, tá. Uma mais antiga, uma mais nova. A mais nova é o var, no caso, ou não? É o Alt. O alt é o mais novo. O Alt é mais novo, porque ele veio com os componentes com. Quando o Windows começou a introduzir os ActiveX, aquelas coisas lá, ele introduziu o Alt junto também. Ah, ok. Mas ele não, no Pascal ele é igual um var. Assim, a funcionalidade é igual um var. Legal. Não sei na memória se ele trata do mesmo jeito, nunca olhei. Mas a funcionalidade é a mesma. Perfeito. E por hoje eu acho que chega, né? Já passamos os construtores. Ah, tem os operadores ainda. Eu nunca usei os operadores, mas é interessante. Os casts também nunca usei cast nenhum. E a possibilidade de casar com variantes lá. Ó, também está dizendo que as variantes são mais lentas. E isso aí termina os array. Eu pensei que ia dar bem rápido, isso aqui demorou bastante. Ó, deu o dia todo, a noite toda hoje. Ok. Ah, Acho que 160. tá bom por hoje, né? Ah, ok. Nossa. Tá As acabando dúvidas- já.